Vamos para notícias sobre o Guanais. Planeta no futebol lá no Twitter, o X, com informações da ESPN, André Hernan. Botafogo tenta seduzir Rafael Guanais com um salário 3 vezes maior do que o técnico recebe no Mirassol. Além do triplo do salário, o Alvinegro oferece um projeto sedutor para 2026. O que joga contra é a instabilidade interna do clube, algo que gerou a saída de David Ancelotti. E aí, Felipão, você trocaria o nosso projeto do Mirassol pelo Fogudo em 2026? Cara, primeiro ponto é que o Guanás renovou o contrato com o Mirassol, né? Sim. Já começa por aí, né? Renovou o contrato com o Mirassol e ia, obviamente, chamar a atenção de muitos clubes no futebol brasileiro pelo grande trabalho que ele fez no Mirassol, surpreendente. Me parece um técnico muito promissor. Acho que é uma das grandes notícias do futebol brasileiro em 2025, além do time do Mirassol, é o trabalho do Rafael Guanais. O jeito como ele enxerga futebol, futebol agressivo, de marcação-pressão, de ocupação de espaço. É um cara que tem um estilo de jogo bem interessante. A questão é se ele vai conseguir implementar esse estilo em outras equipes maiores do futebol brasileiro. E o Botafogo tem esse lance, né, cara? O Botafogo, depois de 24, viveu um ano de 25 absolutamente bagunçado. O próprio Textor dando declarações de que o ano começaria apenas quando o brasileiro se iniciasse, que estadual, que Recopa não eram importantes. Enfim, a torcida do Botafogo tem muitas queixas ao modo como o clube foi gerido nesse ano, mas é o ônus de ter uma SAF, né? De ter um dono. Ainda mais um dono como o Textor, que é mega controverso, na minha opinião. Então, essa questão de trazer agora o Guanais é um grande tiro no escuro nesse sentido, né? Principalmente pelo clube, não pelo Guanais. O clube vive uma instabilidade absurda, cara. Pra quem acha que SAF é a solução de tudo, o Botafogo é o grande exemplo de que nem sempre é assim, cara. De que nem sempre é assim. Então, eu duvido muito e falo aqui, tá? Se fosse o Guanais, não sairia do Mirassol nesse momento. Acho que hoje, por incrível que pareça, o Mirassol tem mais estabilidade para o profissional do futebol do que o Botafogo, cara. O exemplo E do David é mais ou menos esse. Pelo que eu li por cima, o David saiu porque mandaram embora um preparador físico que era da comissão dele e ele falou que se mandassem ele embora, ele ia sair também. E aí o pessoal do Botafogo pagou pra ver e o cara saiu. Então, assim, é um clube que é totalmente diferente do que foi em 2024. Então, se fosse o Guanás, eu ficaria no Mirassol, cara. Mais bola de segurança, na minha opinião. eu concordo, porque justamente nisso que você falou, né? O Botafogo do nada resolveu demitir o preparador físico sem muita justificativa, aparentemente. É, e aí resolveu comprar essa briga com o David Ancelotti e acabou que o técnico que fez um trabalho razoável aí, se você pegar todo o ano bagunçado do Botafogo, né? Fez um trabalho razoável e agora coloca o Botafogo numa situação de ter que escolher um técnico logo, porque o Botafogo terá pré-Libertadores no ano que vem. Então a temporada do Botafogo, além do calendário novo aí, que já começa com estadual, com tudo de uma vez, com Brasileirão já em janeiro, o Botafogo tem pré-Libertadores. E esse duelo é muito importante do ponto de vista de planejamento do ano, né? Porque é um time ainda não definido da Bolívia. E caso você não se classifique, é, nesse primeiro jogo aqui, inclusive, você cai da Libertadores e da Sul-Americana. Você já não disputa é, nenhuma competição internacional. E se avançar, e tem mais um duelo que é contra o representante do Equador ou o Argentinos Júnior. E aí, avançando, vai para a fase de grupos. Agora, se não avançar nesse segundo jogo, aí cai para a Sul-Americana. Então, fica essa questão. O Botafogo tem que acelerar o planejamento pro ano que vem, porque tem jogo importante já no começo do ano. Então, tem que tomar cuidado. O David Ancelotti saiu por uma questão aparentemente pessoal, por conta
do seu preparador físico, da sua comissão, e o Botafogo precisa é, planejar o ano que vem de forma mais rápida. Você falou do Textor e da bagunça, que às vezes parece ser o Botafogo. O Renato Paiva aproveitou aí que o PSG foi campeão para dar uma cutucada ali no Textor. Falou que era o dia mais feliz da vida dele, porque o Botafogo venceu o PSG no Mundial de Clubes, né? E agora, e logo depois perdeu pro Palmeiras, e aí foi demitido e tudo mais. E ele detonou o Textor em entrevista aí, porque tá tentando se recolocar no mercado de trabalho depois de ter sido demitido lá do Fortaleza. O grande lance da demissão do Paiva foi porque ele achou que o Palmeiras era o PSG, né? É, E o Dexter ficou puto com isso, né? No jogo do Mundial lá, o Botafogo ficou atrás, só se defendeu, deixou a bola com o Palmeiras, deu poucos chutes no gol do Everton durante o jogo e isso teria irritado profundamente o Textor, que queria que o Botafogo jogasse mais, né? O Botafogo e realmente ficou devendo naquela partida, o Palmeiras foi superior. sim, e assim, e era um Palmeiras que vinha num Mundial meio conturbado, né? Empatou Sim, com o estável pra Porto, caramba. mesmo jogando melhor do que o Porto, não conseguiu fazer gol. É, contra o Inter Miami ali, sofreu para empatar, né? Saiu perdendo de forma bem estranha, inclusive. Mas, cara, assim, o Botafogo, o que fica aí disso tudo, né? De demissão, de tudo que o Botafogo precisa fazer é que precisa acelerar o projeto pro ano que vem. Se o Guanais é o cara para esse projeto, eu acho que assim é uma aposta interessante se você for dar tempo. Se você for Uhum. trabalhar com o Guanais para o Guanais construir o time e colocar as ideias dele em jogo e tudo mais, e daqui a sei lá, 6 meses o time tá redondo, porque você vai começar a temporada aí, tipo, dia 11 de janeiro, começa a temporada, então, tipo, você tem menos de um mês já para começar os estaduais, então tá nessa loucura já, e, e aí você não tem tempo para preparar um time pro começo desse ano. Então, qualquer que seja o técnico, seja o Guanais, seja alguém de fora e tal, a diretoria do Botafogo, Textor e afins, vão ter que entender que, cara, nesse começo de ano, talvez esse primeiro semestre, o qualquer que seja o time aí não vai ter que não tenha um trabalho já longevo, né? Não tô falando aqui, por exemplo, do Palmeiras. O Abel tá aí há muito tempo, o Abel tem que fazer esses caras jogarem. O Felipe Luiz já tem o time ali na cabeça. O Flamengo vai jogar do jeito que vem jogando. Então, times que estão com seus técnicos há mais tempo, eles vão ter que começar o campeonato bem. Pode ser que a questão física pese um pouco, etc, etc. Isso aí vai ser avaliado. Mas um time que vai começar um trabalho, como é o caso do Botafogo aí, seja com o Guanais ou seja com outro técnico, vai ter que entender que o primeiro semestre vai ser uma grande loteria, cara, porque campeonato em cima Sim. de campeonato, é estadual, no caso do Botafogo é estadual, é pré-libertadores, é brasileirão, então a temporada começa muito forte e com decisões importantes. Então, qualquer que seja a diretoria que está trocando de técnico agora, vai ter que entender que vai levar um tempo para fazer o time jogar bola ou para colocar os seus conceitos em campo. É isso, cara. E outra, fica a dúvida também quem será o técnico do Botafogo, né? Se não for o Guanais. É Que nome isso. tem hoje no mercado disponível que chegaria e arrumaria a casa? É uma decisão difícil, cara. E com um Eu, sinceramente, calendário não vejo grandes bem nomes aí. apertado, né? Calendário bem É. apertado, poucos nomes na praça. A ver o que, que o Botafogo vai fazer. Não me surpreenderia aparecer um Mano Menezes lá, né? Ah, Do não, nada. que isso, cara. Aí é loucura, né? Se o Textor demitiu o Renato Paiva pra trazer Mano Menezes, aí, cara, tem que mandar internar o gringo aí, porque é loucura. Por Tá favor, né? maluco. Olha, Fratello. imagina, cara. E eu nem torço pro Botafogo, né? Aliás, tô com a camisa do rival aqui pra ver se dá sorte pra domingo. Ah, não, pô, esse daí é excelente, essa camisa. É isso.